Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Quero também dar um cordial boa noite a você que nos acompanha aí pela internet, pelas redes sociais. Que Deus possa estar contigo nesse momento. E que eu possa ser falado aqui, que possa ser a voz de um homem, mas a palavra é de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis está na Bíblia, no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Vamos ler os versos 14 a 19. 2 Reis 19, 14 a 19. Na minha versão ela diz o seguinte: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante ao Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em trono entre os querubins. Só tu é Deus sobre todos os reis da terra. Tu criastes os céus e a terra. Verso 16. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que o rei Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e o destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Verso 19. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, só tu, Senhor, é Deus. Vamos fazer mais uma oração? Nosso Deus, obrigado pela oportunidade aqui de abrir a tua palavra. Ela foi aberta, nós lemos, e agora vamos meditar sobre ela. E logicamente te pedimos o Espírito Santo, para que Ele atue na nossa mente, tire as nossas distrações seculares, para que possamos nos concentrar unicamente na Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. No ano de 1954, um jovem promissor político ao Senado americano, John Kennedy, ele foi submetido a uma cirurgia muito arriscada. Ele tinha um problema na coluna. Esse problema foi resultado da sua participação na Segunda Guerra Mundial. E a cirurgia o deixou confinado em um quarto por 6 meses. Kennedy era um homem ambicioso, ele tinha uma mente ambiciosa e inquieta. E ali, naquele leito de hospital, confinado, para ele aquilo seria uma sentença de morte. Uma desvantagem física para ele. Entretanto, Kennedy ele tomou uma decisão. Ele não permitiu aquele momento que ele ficaria imóvel paralisasse ali o seu propósito. Naquela dor, naquele momento de dor, ele começou a pesquisar vidas de várias pessoas. Ele mergulhou na história americana. E ele concluiu em um livro chamado Perfis de Coragem. Essa obra de Kennedy lhe concedeu o prêmio Pulitzer. E logo ali também foi um meio que alavancou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. E ele foi eleito. Naquele momento do hospital, naquela agonia,
a maior desvantagem de Kennedy tornou-se a sua maior força. Sua maior força. Queridos, hoje nós vivemos num mundo, vamos dizer, de esperanças interrompidas, de confinamentos, outros problemas. Há cercos que são literais, há problemas espirituais, há problemas na nossa sociedade, existem problemas familiares, espirituais. As pessoas parecem que seguem funcionando, mas por dentro parece que carregam um peso constante dessas pressões. Há quem enfrente hoje, por exemplo, um problema do desemprego. Talvez você é um pai de família e foi demitido, e aí você recebe uma porta fechada. Há quem enfrente, por exemplo, um diagnóstico terrível de uma doença, talvez um câncer terminal. Talvez aqui você conheça alguém que está se desfazendo do casamento, no qual tanto tentou amar, e agora o casamento está sendo destruído. Talvez uma vida inteira, não só a dele ou dela, mas de muitas pessoas envolvidas ali. Outros vivem de uma ansiedade crônica, não conseguem dormir por causa dos problemas da vida. E assim como nessa história, nós somos bombardeados todos os dias, sejam elas no noticiário ou na vida pessoal. E aí nós nos perguntamos, por que tudo está dando errado? O que eu posso fazer para mudar essa situação? E o que você faz quando a situação não depende mais dos seus esforços? Quando ela sai do seu controle? O que você faz? A palavra de Deus, ela diz algo muito interessante. A nossa impotência não é o fim da linha. É muitas vezes o lugar onde Deus começa a agir. E Ele começa a fazer parte da nossa história. Por isso, a Escritura, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de desvantagem, Deus chama de vantagem para Ele. Para nós entendermos melhor esse texto, que acabamos de ler em 2 Reis, nós temos que voltar aí ao ano 701 a.C., onde ali o rei da Assíria, um feroz rei, Senecaribe, ele era terrível, destruía cidades, ele fulminava seus habitantes. Na verdade, a Assíria era uma máquina do terrorismo. Ela destruía todos que estavam à sua frente. Todos, varria tudo. Para vocês terem uma ideia, arqueólogos encontraram 46 cidades fortificadas, mais de 200 mil cativos, e também a sua riqueza foram levados por Senecaribe. E Senecaribe também era um homem de terror psicológico. Ele está prestes a invadir ali Jerusalém. E antes de invadir, ele manda o seu servo, Rabsaque, era um tipo de porta-voz. Antes de uma guerra, os reis enviavam seus porta-vozes para tentar negociar. Mas nesse caso é diferente. Senecaribe manda Rabsaque. Sabe o que ele faz? Ele começa a fazer um discurso em frente aos muros de Jerusalém. Não na língua original dele, mas na língua dos hebreus. E ele começa ali a criar um terror, não só no rei Ezequias, mas também em toda a população, que estava ali. Ele queria causar o terror quem estava dentro de Jerusalém. Olha o que ele diz em 2 Crônica, capítulo 32, verso 14. Ele diz:
a carta que ele envia para o rei Ezequias. Qual foi o Deus de todas as nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos? Como poderá o vosso Deus vos livrar? Aqui foi uma promessa diabólica. Senequeribe estava totalmente possuído pelo inimigo, e ele queria ali fazer uma humilhação ao povo de Israel. Sabe, eu fico imaginando como seria a mente de Senequeribe. Ele tem um pensamento comum hoje, que muitas pessoas usam. Muitas pessoas dizem que o sobrenatural é uma fraude. Que o sobrenatural é apenas uma ilusão de um povo, que a Bíblia é apenas mais um livro de retoque humanos, e simplesmente histórias humanas. Senequeribe é o tipo de pessoa que blasfema contra Deus. Blasfema contra Deus. A influência de Senequeribe não foi das suas próprias palavras. Com certeza ele foi influenciado pelo maligno. E até hoje, no nosso contexto, o nosso inimigo manda Senequeribes para nós. Muitas pessoas, quando desdenham da sua fé, se você tem um boleto atrasado, o que elas dizem? Oração não paga boletos. Não é verdade? A oração não muda exames. A oração não ressuscita quem você perdeu. E aí eu pergunto, o que acontece dentro de você nessa hora? Você se cala? Ou você aceita as regras do jogo? Você se paralisa? Porque o problema ficou maior do que o seu controle? O que é mais conveniente? Sem perceber, muitos de nós que somos cristãos, trocamos o trono de Deus pelos nossos medos, pelas nossas angústias. Irmãos, e o inimigo, ele é especialista em usar o cinismo e o ridículo para sequestrar a nossa coragem espiritual. Ele não precisa, irmãos, destruir a nossa fé. Basta ele querer ridicularizá-la, até que você, de forma ingênua, comece a negar o teu próprio Deus pela dúvida, pelo medo. Então, meus irmãos, quando o inimigo zombar da sua fé, não discuta com ele. Não vá nas mesmas regras que ele impõe. Não aceite o tribunal do inimigo, porque lá ele se acha que é o juiz, e lá ele acha que Deus é réu. Que Deus é réu. Quando Ezequias recebeu aquela carta do rei Senequeribe, o que ele fez? Ele foi ao templo. Mas antes disso, se você ler 2 Crônicas, capítulo 32, primeiro versículo, olha esse texto como é interessante. Depois destas coisas, desta fidelidade, veio Senequeribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Preste atenção. Depois destas coisas, desta fidelidade. Observaram? O povo de Israel estava numa condição de reforma e reavivamento. O rei Ezequias, ele reformou Israel. Se você aí ler os capítulos 29 a 31, você vai descobrir que o rei Ezequias, ele fez a purificação do templo, que há tempos estava contaminado. Ele reabriu as portas do templo. Ele reestabeleceu o sacrifício diário, que não existia mais. Ele até promoveu a celebração da Páscoa.
E o próprio narrador ali de 2 Crônica diz: Ezequias era bom, reto e verdadeiro, e buscou seu Deus de todo o coração. Olha só, um rei fiel. E o que está acontecendo aqui? Depois dessas coisas, ou seja, depois da fidelidade, depois da restauração do templo, veio quem? Senaqueribe. Veja, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela falava a respeito que ela passou por um problema, e disse assim: eu estava fazendo tudo certo, estava querendo seguir a Deus a linha, e aí aconteceu uma desgraça. Irmãos, o que aconteceu com o reino de Jerusalém? Ezequias estava sendo o quê? Fiel, retornando ao povo. E quem veio depois? O rei Senaqueribe, para destruir. Na nossa percepção humana, e desculpa aqui a palavra, medíocre, é achar que se eu sou fiel, se eu tenho minha devoção pessoal, se eu estou fazendo as coisas de Deus todos os dias, muitas vezes nós queremos o quê? Que Deus nos recompense com a sua fidelidade. Talvez isso aí seja o maior engano que possa ter no nosso coração e na nossa mente, porque definitivamente estamos fazendo uma barganha espiritual. E aqui é que cai o nosso problema, a nossa religiosidade humana, que eu chamo de teologia da barganha. Ou seja, se eu faço tudo certo, se eu devolvo o dízimo, se eu guardo o sábado, então acontece uma desgraça na minha vida, e aí eu chego no balcão de Deus e digo assim: por que comigo? Como se eu estivesse fazendo uma troca com o divino. Teologia da barganha. Irmãos, o problema não é o sábado, nem o dízimo. Quantas vezes eu já ouvi de adventistas que tentam guardar o sábado e são demitidos? E aí perguntam para Deus: por que, Senhor? Teologia da barganha. A barganha. A barganha. Nós não podemos usar essas coisas para cobrar algo de Deus. Não podemos. A fidelidade de Deus, ela não é um passaporte para a imunidade e para a dor. Não é. Mas muitos de nós falamos às vezes, porque somos fiéis, fazemos as coisas certas. Nós chegamos nos balcões, na presença do Senhor, e dizendo: Senhor, eu tenho sido tão fiel a Ti, eu tenho feito as Tuas coisas, eu sou um bom líder. E por que isso acontece comigo? Trocando o nosso esforço, colocando diante de Deus, achamos que somos merecedores de alguma coisa. Irmãos, isso é espiritualidade formalizada. Na verdade, é uma espiritualidade mercenária, que tenta comprar algo de Deus, tenta impor algo a Deus. É hoje que diz muitos pastores que eu vejo aí: eu lhe ordeno. Assim, eu já vi alguns pastores falando isso. E aí, meu irmão, a fé, ela não é um comércio. A fé, ela não é um comércio espiritual. A verdadeira fé, ela se ajoelha diante da crise e diz assim: que seja feita a tua vontade, porque tu és bom. E o comércio da fé diz o seguinte: eu fiz a minha parte, agora faça a tua. Faça a tua. E é um ponto que precisamos esclarecer. Irmãos, não podemos fazer nada para agradar a Deus, a não ser reconhecer os nossos pecados diante dEle e aceitar a justiça de Cristo. E quando você faz isso, é aí que Deus pode agir, que Deus pode nos salvar,
É quando você declara que é pecador, é que a cruz surge no horizonte. Mas se você continuar na vida do comércio espiritual, Deus não vai ouvir as suas orações, porque elas são altamente egoístas. Altamente egoístas. E tem um detalhe também. O inimigo só ataca pessoas que estão sendo espiritualizadas, que estão fazendo uma reforma em sua vida. Ele só ataca muralhas. Ele não ataca pessoas que já estão destruídas. O fracasso. Para ele isso nem importa. Não tem o mínimo detalhe. O inimigo só tenta destruir aqueles que estão se reavivando espiritualmente. Viram o que eu falei do reinado de Israel? Ezequias levantou o templo, restaurou o sacrifício, fez a carta, fez a Páscoa, e aí veio Senaqueribe. O inimigo não chuta cachorro morto. É um ditado popular, né? Ele não chuta cachorro morto. Se você está passando por problemas hoje, seja ele financeiro, espiritual, de uma doença, lembre-se, e você foi fiel a Deus, tentando fazer as coisas de Deus, e parece que tudo está dando errado. Irmãos, eu tenho um conselho para dizer: você está no caminho certo, só não faça disso uma barganha. Ajoelhe-se e ore e entregue ao Senhor, que Ele vai fazer. O que fez o rei Ezequias? Ezequias, quando recebeu a ameaça da carta do rei Senaqueribe, ele foi aonde? Ele foi aonde? No templo. Ele pegou aquela carta e chegou e abriu ela. A palavra usada aqui é ramá, ou seja, ele espalhou aquela carta diante de Deus. Diante de Deus. E o que ele fez? Ele orou. Ele fez uma oração. Senhor, tu ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. O Senhor é Deus, só, de todos os reinos da terra. Se você ler aqui a partir do verso 21, você vai ver a oração do rei Ezequias. Do rei Ezequias. Ele fazendo uma entrega total de seus problemas, do povo de Jerusalém. Do povo de Jerusalém. Ali naquele momento tão fatídico da história. Tão fatídico da história. E ele entrega tudo. Ele diz: Senhor, eu não sou capaz de resolver esse problema. Eu não sou capaz, Senhor, de pagar esse boleto. Eu não sou capaz de resolver esse problema familiar. Eu não sou capaz. Mas eu sei que tu és capaz. E teu servo está aqui, pedindo de joelhos, para que você resolva. O que aconteceu? Quando Ezequias terminou a sua oração, Ezequias recebeu logo a informação do profeta Isaías. Está em 2 Reis, capítulo 19, 20. Eis que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Eu ouvi. Eu ouvi. E no verso 33 disse: pelo caminho de onde veio, por este caminho tu voltarás. Mas nesta cidade tu não entrarás, assim diz o Senhor dos Exércitos. Um homem que não via mais saída em sua vida. Ele achou que estava sendo ridicularizado por causa de sua fé. Ele foi ao templo, abriu seu coração, e Deus deu a resposta. E o interessante é que aqui, vamos entender um pouco da economia divina. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 21. Diz assim: então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes e líderes e capitães do arraial do rei da Síria. E assim voltou ele com o rosto coberto de vergonha para a sua terra.
Veja essa coisa. Irmãos, um único anjo dizimou 185 mil soldados. Um único anjo. Deus poderia mandar uma legião, mas ele mostra para o rei Senaqueribe quem é que manda no universo. A sua arrogância, a sua petulância. Um único anjo dissipou 185 mil homens. Mil homens. Irmãos, Deus poderia enviar uma legião de anjos. Ele poderia fazer isso. Mas por causa da arrogância daquele homem, ele precisou demonstrar para ele. Um anjo, nem era o próprio Deus. Olha só, era um anjo, nem era o próprio Deus. Um anjo. Seguindo as ordens do Senhor. E ali o rei da Síria fugiu e foi adorar os seus deuses e acabou sendo mortos pelos seus próprios filhos no altar deles. No altar deles. Que nós podemos aplicar para nós. A graça de Deus é como Paulo diz, ela nos basta. O seu poder é que nos defende. E, meus queridos irmãos, se a história não terminou como você planejou, confie na soberania de Deus, porque Ele é muito maior para agir em qualquer situação. Qualquer situação. E essa história, meu irmão, registrada no livro do Segundo Reis, na verdade é um conselho imenso para nós e muitas vezes para a nossa arrogância. Nós podemos descobrir que a infidelidade, que é nossa fidelidade, aliás, ela não impede que nós sofremos nesse mundo. Mas ela mostra para nós que temos que olhar para um Deus que é muito mais soberano daquilo que podemos, daquilo que pensamos. Eu sempre costumo dizer que vejo às vezes em grupos da nossa igreja e vários outros, que quando a pessoa está doente, aí vem aquela mensagem, irmão, só nos resta orar. Parece que já estamos decretando a morte, né? Aquela pessoa. Deveria ser o primeiro. Muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos simplesmente com a oração, com a entrega, da confiança em Deus. E diga, meu irmão, se Deus destruiu 185 homens com um anjo, esse céu hoje é disponível para mim e para você. Basta que você tenha fé e me diga qual é o exército do inimigo que poderá vencer o Deus de Israel. Se você hoje está passando por um problema, seja ele qual for, abra seu coração a Deus. Descubra que na sua incapacidade, Deus pode agir. Na sua derrota, Deus pode te tornar vitorioso. Para finalizar, contar a história aqui de um soldado adventista do sétimo dia. Estava na Segunda Guerra Mundial. Ele, temos nós. Inclusive, Hollywood fez um filme em sua homenagem. Ele, no seu livro, quando ele subiu ali na colina Waxhaw, ele foi com uma ideia. Ele não tocava em arma. Essa era a meta dele. Não vou matar ninguém, mas vou ajudar a salvar pessoas. Quando ele subiu naquela colina, que estavam ali os japoneses, o exército que ele estava foi fulminado, totalmente destruído. Todos os soldados fugiram. E ele, acuado num canto, ele perguntou, Senhor, por quê? O que eu estou fazendo aqui? E ele fez uma oração. E quando ele fez aquela oração, dizendo, Senhor, me esclareça, me mostre
ele escutou gemidos de soldado, dizendo: me ajude. E ali aquele homem, sem nenhuma arma, sem nenhuma proteção, confiando unicamente no Senhor, salvou 75 soldados em um fogaréu que parecia um inferno e ganhou a maior medalha de honra dos Estados Unidos. Veja, irmão, japoneses com armas, bombas, um homem desarmado conseguiu salvar pessoas. Essa é a verdadeira fé que Deus quer de cada um de nós. Se você confiar, se você deixar Deus agir, Ele fará obras que são impossíveis. Ele poderá, meus irmãos, abrir o mar para você. Que você possa meditar nesta mensagem. Senhor, vivemos num mundo que temos muitas desvantagens, Senhor. Mas sabemos que as nossas desvantagens, na Tua presença, podem se tornar vantagens. Senhor, muitas vezes passamos por problemas, talvez financeiros, problema de família, o marido que não se converte, a esposa que não se inclina a Deus. Muitas vezes a nossa fé é ridicularizada porque guardamos o sábado, queremos seguir fielmente a Ti, fazer a Tua vontade. E muitas vezes o inimigo declara guerra, Senhor, quando ele vê aquele coração sincero, que tenta fazer aquilo que é correto aos Teus olhos. Ele age com certo poder, Senhor, para nos intimidar e talvez ridicularizar a nossa fé. Mas, Senhor, quando passarmos por isso, Senhor, queremos estender as acusações que sofremos na Tua presença. Assim como fez o rei Ezequias, que foi ao templo e abriu o seu coração, Senhor, nós queremos fazer agora nesse momento. Atua, Senhor. E temos a certeza, Senhor, que abrirmos em pranto, reconhecendo acima de tudo que Tu é o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, onde o homem é apenas um ser minúsculo e o inimigo já foi derrotado. Sabemos que o Senhor pode agir, fazendo maravilhas que às vezes ainda não compreendemos. Então, Senhor, ajuda-nos na falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, com o Santo Espírito, a entender que Tu é o Deus poderoso, Deus que move montanhas, é o Deus que abriu o mar vermelho, e para Ti nada é impossível. Os santos anjos sabem disso. Jesus Cristo morreu para isso, para nos dar essa certeza. Então, Senhor, é por intermédio do Teu Filho, o próprio Cristo, que Te pedimos todas essas coisas. Amém.